E criada em 2014 na Assembleia Legislativa, a CPI dos trotes comprovou a suspeita. A cultura do estupro impera nos campos acadêmicos de São Paulo. 7 universidades foram citadas: a USP, Unicamp, Unesp, Unifesp, PUC São Paulo, PUC Campinas e FAI. Entre os casos mais marcantes estavam os relatos de 2 alunas da Universidade de São Paulo, uma do curso de enfermagem, outra do curso de medicina. Elas descobriram que o estudante de medicina, Daniel Tarciso da Silva Cardoso, era apontado por ambas como autor dos ataques que sofreram. Julgado em fevereiro do ano passado, Daniel foi absolvido do processo movido pela aluna de enfermagem por inconsistência das declarações da vítima, no entender da justiça. A defesa recorreu da decisão. E, infelizmente, esse caso que a gente está aqui hoje é um caso que tem uma gravidade bastante grande, porque ele dopou colegas, né? Então, até diferente de outros casos na USP, é um pouco mais planejado, é um crime um pouco mais planejado. Isso aqui é assustador, né? Mesmo assim, ainda o sistema jurídico, né, como a gente está vendo aqui, ele foi absolvido em primeira instância, o sistema jurídico não consegue entender, né, uma jovem moça como um sujeito de direitos ainda, né? Então não consegue, diz que o depoimento dela foi confuso, não é, por exemplo? Agora, eu peço para qualquer um que sofreu uma violência contar 20 vezes o mesmo assalto que você sofreu, por exemplo. O seu depoimento também será confuso, né? E ainda mais, agora, a violência no corpo, né, da pessoa é pior ainda, não é? O que a gente quer é uma faculdade que não tenha machismo, que não tenha abusos, que não tenha mais casos de estupro. Ainda falta muito, e falta muito porque para a gente fazer uma coisa parar de acontecer, primeiro a gente tem que reconhecer que ela acontece. A apelação contra a sentença no Tribunal de Justiça de São Paulo terminou por volta do meio-dia de hoje. O resultado manteve a absolvição de Daniel, mas os advogados saíram esperançosos com a possibilidade de mudar a decisão. O desembargador revisor pediu vistas do processo, e isso é um bom sinal. Por quê? Porque normalmente o revisor ele já vai com o voto pronto, para a sessão. Então, se ele pediu, ouvindo as partes, ouvindo a assistência de acusação, ouvindo o Ministério Público e ouvindo o advogado de defesa, se ele decidiu pedir vistas, é porque existe uma possibilidade, existe um pingo de esperança dele trazer um voto dissidente e discordar do relator que absolveu Daniel Tarciso. O ex-deputado Adriano Diogo, que presidiu a CPI do trote, acompanhou o julgamento de hoje e lamentou que crimes como esse continuem acontecendo nas universidades. O relatório final da CPI apontou que, nos últimos 10 anos, pelo menos 112 estupros foram cometidos nos cursos de saúde em São Paulo. O trote é um ato criminoso e o estupro é um dos capítulos do trote. O trote é dado para humilhar e para violentar as pessoas. Esse moço, como a advogada Marina Ganzaroli, ele fazia do trote o aliciamento das vítimas. Ele embebedava, ele drogava, ele morava dentro da faculdade de medicina, ele levava pro seu cafofo, pro seu apartamento, e lá ele cometia. Era um ritual. A função dele era estuprador, né? Como militar. Na vida dele, ele tinha um crime quase sexual, que ele matou o homossexual num carnaval no metrô, no banheiro do metrô. E ele entrou na faculdade e ele continuou como um serial killer. Agora, ele não é o único. Ele não é o único. Isso aí é da cultura do trote.